maternidade há muito a se falar. Primeiramente, pode-se questionar qual é o estado de natalidade em Portugal. Isto é, como é que está o país a nível de estatísticas? Vamos falar sobre a taxa bruta de natalidade. Nunca ouviu falar? A taxa bruta de natalidade responde à seguinte pergunta: quantos bebés nascem por cada 1000 habitantes em Portugal? Os últimos dados disponíveis pelo Pordata indicam que em 2023 nasceram 8,1 bebés por cada 1000 habitantes. Este número tem diminuído drasticamente ano após ano, com algumas exceções. Na década de 60, a taxa de natalidade rondava os 24,5. Muito mudou ao longo dos anos. Outro aspecto a considerar é que cada vez mais as mulheres escolhem ser mães mais tarde. Aliás, a vida da mulher tende a sofrer uma volta de 180 graus. Por isso, muitas adiam esse papel, pois representa uma mudança radical, implicando alterações na vida profissional, na família e até na sociedade. Tudo muda. No entanto, para quem acredita, há sempre o amparo de Maria, Mãe de Deus, modelo de mulher e mãe por excelência. Mas quem foi Maria? Maria foi mãe, e sabemos disso porque nos foi dada por Jesus. Sabemos que é uma virgem, nascida em Nazaré, na Galileia. Sabemos pelos Evangelhos, pela Sagrada Escritura, que recebeu esta missão sublime de ser mãe de Jesus, mãe do Verbo de Deus encarnado, que o criou com amor inefável e que, na hora suprema da cruz, Jesus disse: eis a tua mãe. E desde aí, todos nós os cristãos temos Maria por mãe. Portanto, ela é mãe. Mulher de vários títulos, epítetos e vocações e outros nomes poéticos. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora, Maria Santíssima ou Virgem Maria são alguns nomes desta mulher que pouco se sabe da sua vida. Esta mãe carinhosa que nos acompanha, que nos guarda, com quem podemos sempre contar, que nos dá o seu colo e está sempre connosco. De facto, na Bíblia pouco se cita o nome desta mulher. Para além do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, também existem referências na literatura apócrifa, como o Proto-Evangelho de Tiago e de Bartolomeu, em que há referências. No entanto, não há fontes que descrevam a sua trajetória do ponto de vista histórico. Para muitos, são incertezas e especulações. Para outros, é fé. Para mim, Maria é sobretudo mãe. Mãe que nos cuida, que nos acompanha. Falar de Maria é falar da sua missão que lhe Deus confiou, enviando um anjo para anunciar a boa nova. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Virá sobre ti o Espírito Santo, e a potência do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. A Deus nada é impossível. Maria fez presente do início ao fim, até à Páscoa de Jesus. A ela se deve a formação moral do seu filho, a ela deve-se tudo. Segundo o Papa Paulo VI, num dos seus discursos, destacou que a mulher, desde as origens, tem um estatuto especial de dignidade. A mulher é destinada a fazer parte da estrutura viva e operante do cristianismo, de modo tão relevante que talvez ainda não tenham sido enucleadas todas as suas virtualidades. A personalidade feminina, de acordo com a Carta Apostólica sobre a Dignidade e Vocação da Mulher, de São João Paulo II, é repartida em duas dimensões particulares, a virgindade e a maternidade. À luz do Evangelho, elas adquirem plenitude do seu sentido e valor em Maria, que como virgem se tornou mãe do Filho de Deus. Por outras palavras, a virgindade e a maternidade coexistem nela, não se excluem nem se limitam reciprocamente. São, assim, duas dimensões da vocação da mulher. No livro de Gênesis encontramos a ordem divina: sede fecundos e multiplicai-vos. A união entre homem e mulher, conforme planeada por Deus,
não é apenas um chamado à procriação, mas uma declaração de amor e de vida. Já dizia João Paulo II na exortação apostólica a familiares consórcio que o amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. É um amor fecundo. Neste contexto, a figura da Virgem Maria destaca-se na qualidade de Mãe de Deus e Nossa Mãe, um exemplo sublime de entrega, amor e maternidade. Entretanto, ao longo da história da Igreja, vimos outras mulheres que seguiram a maternidade como um caminho de santidade. Elas, nas suas particularidades, mostraram que não é apenas um ato biológico, mas sim uma vocação expressa em amor, cuidado e sacrifício. Um desses exemplos é Santa Ana, mãe de Maria e avó de Jesus, uma mulher cujos atos biográficos são poucos. No entanto, sabemos que casou-se com Joaquim. Ao fim de alguns anos de matrimónio, não conseguiram ter filhos. Ana era estéril. No entanto, através do sofrimento, Deus estava a preparar aquele casal para gerar Maria, a Virgem pura concebida sem pecado. Outro exemplo é Santa Mónica, uma senhora amorosa, esposa virtuosa e mãe cuidadosa. Este é o retrato desta mulher santa. Com uma fé sólida, foi alimentando o coração, prática piedosa e a escuta da palavra de Deus. Através do seu incansável amor a Deus, conseguiu a conversão do seu esposo e do seu filho Agostinho, também ele elevado aos altares e doutor da Igreja. Muitas mulheres foram modelos de santidade. Santa Felicidade de Roma, Santa Clotilde, Santa Helena, Santa Ângela de Foligno e Santa Joana d'Asa. Algumas mulheres, na sua educação, criaram os seus filhos, que hoje conhecemos como doutores da Igreja. Para além de Santa Mónica e Santo Agostinho, temos o exemplo de Santa Sílvia de Roma e o seu filho São Gregório Magno, como ainda também o modelo de Santa Zélia Martin e a sua filha Santa Teresa do Menino Jesus. São Gregório de Nissa e São Basílio Magno também tiveram uma mãe cuja vida foi um testemunho vivo do poder da maternidade e da fé em Deus. Esta mãe é venerada pela Igreja Ortodoxa, no entanto é considerada a mãe dos santos, pois 4 a 5 dos seus filhos, de 10, são venerados pelo calendário cristão. De facto, a Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Assim, em virtude do sacramento do matrimónio, cada família torna-se, para todos os efeitos, um bem para a Igreja. Nesta perspectiva, será certamente um dom precioso para o momento atual da Igreja, considerar também a reciprocidade entre família e Igreja. A Igreja é um bem para a família e a família é um bem para a Igreja. Uma citação da exortação apostólica Amoris Laetitia. A Rainha Santa Isabel, esposa do rei Dom Dinis de Portugal, foi conhecida pela sua caridade e devoção religiosa. Tinha 2 filhos, Dona Constança e Dom Afonso IV. No entanto, também se preocupava com os filhos ilegítimos de Dom Dinis. Tentou mediar um conflito entre o seu marido e o seu filho, conseguindo assim pacificar os 2 exércitos. Durante a sua vida ganhou fama de santidade, com relatos de curas e milagres. Após a morte do seu marido, retirou-se para o Mosteiro das Clarissas, em Coimbra, mas deixou apenas este mosteiro uma única vez para tentar evitar uma guerra entre o seu filho, Dom Afonso IV, e Dom Afonso X de Castela, morrendo depois, durante a viagem, vítima de lepra. Mas, como se reconhece a santidade destas mulheres, cada uma é única, tendo as suas próprias características. No entanto, todas elas, nas suas vidas, viveram em comunhão profunda com Deus. Santa Rita de Cássia é a imagem desta mesma comunhão com Deus. Nasceu por volta do ano de 1371 em Rocaporena, na Umbria, na qual teve uma vida marcada pela oração e pelo perdão. Casou-se com Paulo de Mancino, envolvido em rivalidades políticas.
Após a sua morte, causada por um assassinato, Rita enfrentou a dor da perda, bem como a pressão da família pela vingança. Com amor e paciência, ela educou os seus filhos, que também faleceram precocemente. Tornou-se monja agostiniana aos 36 anos, após várias dificuldades para entrar no convento. Sempre devota, mas também humilde, ficou conhecida pelas suas obras de caridade e por receber o estigma da Paixão de Cristo. Rita veio a falecer no ano de 1447. Não muito longe da zona de nascimento de Santa Rita de Cássia, Assis foi, uns bons anos antes, palco de vários nascimentos de santos. Santa Clara e Santa Inês de Assis foram filhas de Hortolana de Assis, beata. Era uma mulher de grande virtude e de piedade cristã. Mais uma mulher italiana que seguiu os passos da santidade, Beata Ana Maria Taggi. Nasceu em Siena, na região de Toscana. No entanto, passou a sua vida em Roma, na qual viveu entre os séculos XVIII e XIX. Viu-se numa infância difícil, mas a sua vida matrimonial não foi diferente. Foi mãe de 7 filhos, dos quais 3 faleceram em tenra idade. Em meio destes desafios, encontrou consolo em Deus e destacou-se pelo seu carisma e dons notáveis. A santidade não escolhe lugares. A prova disso é a Santa Elizabeth Ann Bailey Sutton, a primeira santa nascida nos Estados Unidos da América. Elizabeth Sutton foi batizada na Igreja Anglicana. Casou-se com o comerciante marítimo William Mage Sutton, com o qual teve 5 filhos. Apesar de fazer parte da nova aristocracia de Nova York, a sua vida mudou quando o seu marido foi à falência. Depois de ficar viúva e após ter tido contacto com o catolicismo numa viagem à Itália, Elizabeth escolhe a vida consagrada. Fundou assim a primeira congregação religiosa dos Estados Unidos da América, as Irmãs da Caridade de São José, em 1809. Esta mulher ocupa um lugar privilegiado na história da educação do seu país, pois foi fundadora da primeira escola católica dos Estados Unidos. Uns anos mais tarde, depois do nascimento de Santa Elizabeth, nasce a venerável Margarida Oxiana, em 1788, numa pequena aldeia de Itália. Em 1812, casa com Francisco Bosco, um viúvo de 27 anos com um filho de 3, António, e a cargo a sua mãe doente. No ano seguinte, nasce José. Em 1815, João, o futuro Dom Bosco. 2 anos depois, o seu marido veio a falecer de uma pneumonia. Com 29 anos, ela enfrentou grandes desafios ao sustentar a sua família, desde a sua sogra, enteado, aos seus 2 filhos. Margarida equilibrava maternidade e paternidade com amor, firmeza e diálogo, formando um coração de mãe santa. Não só a sua dedicação, mas também o cuidado foram tão profundos que, após a sua morte, em 25 de novembro de 1856, devido a uma pneumonia, muitos rapazes a lamentaram como se fosse uma mãe. Gerações de salesianos a chamam carinhosamente de Mãe Margarida. Esta lista de santas esposas, santas mães, inclui um dos grandes modelos de santidade do mundo contemporâneo, Zélia Martin, mãe da doutora da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Tanto Zélia quanto Luís foram um casal exemplar, no qual educaram os seus filhos, tanto com amor quanto com valores cristãos, apesar de terem enfrentado a dor da perda de 4 crianças. Mesmo em meio ao sofrimento, mantiveram a fé e a confiança na misericórdia de Deus. A vida desta família francesa foi marcada por uma vivência religiosa intensa. Zélia veio a falecer com um tumor no peito. A lista das mães santas desta era contemporânea inclui algumas beatas, como por exemplo a beata Maria Quattrocchi, na qual viveu a sua fé com amor e serviço, inspirando muitos através da sua dedicação, tanto à família
quanto à comunidade. De igual modo, temos a beata Hildegard de Bourget, esposa, mãe, política e pioneira do serviço social na Áustria, e também fundadora da Caridade Social, e foi um forte testemunho de amor aos irmãos, principalmente aos mais pobres. No entanto, mais próximas da atualidade, temos dois exemplos, dois modelos a ressaltar: Santa Giana Beretta Molla e a serva de Deus, Chiara Corbella Petrillo. Desde jovem dedicou-se à fé cristã, tornando-se médica pediatra. Com um forte compromisso social, atuou na ação católica, ajudou os necessitados enquanto equilibrava a sua carreira com a vida familiar. Casou-se em 1955 com o engenheiro Pietro Molla. Teve 3 filhos. Durante a sua 4ª gravidez, foi diagnosticada com um fibroma, porém optou por salvar a vida da sua filha, Giana Emanuela, mesmo sabendo os riscos para a sua própria vida. Após o nascimento da filha, Giana faleceu a 28 de abril de 1962, aos 39 anos, deixando um legado de amor e sacrifício. E anos mais tarde teremos uma história muito semelhante, a de Chiara Corbella. Nascida em 1984, é um comovente testemunho de amor, fé e sacrifício. Chiara conheceu seu marido Enrico durante uma peregrinação a Medjugorje, em 2002. O casal casou-se em Assis 6 anos depois. Eles enfrentaram a tragédia da perda dos 2 primeiros filhos, mas tiveram a fé e o apoio mútuo. Em março de 2011, enquanto esperavam o 3º filho, Chiara foi diagnosticada com um cancro na língua. Apesar das recomendações médicas, ela adiou o tratamento para proteger o bebê, que veio a nascer a 30 de maio de 2011. Quando finalmente iniciou o tratamento, a doença já se tinha espalhado para outros órgãos. Chiara enfrentou a sua luta com uma atitude positiva e fé inabalável, passando os seus últimos momentos em paz, rodeada pela família, antes de falecer no dia 13 de junho de 2012, aos 28 anos. Maria, grazia e letizia della nostra vita. O Papa Francisco define os santos como pessoas comuns, que apesar dos seus pecados, conhecem e seguem o amor de Deus com sinceridade. Ele enfatiza que todos os cristãos, independentemente da sua posição, são chamados à santidade. É um dom acessível a todos. Aliás, o caminho para a santidade pode ser mais simples do que parece, pois Deus oferece a força necessária para esta vocação. Da mesma forma, João Paulo II destaca a maternidade como uma via de santificação, pois a mulher, por sua natureza, está predisposta a se doar integralmente aos filhos. Esta entrega exige renúncias, mas também oferece oportunidades de crescimento espiritual. Cumprindo os seus deveres maternos, a mulher não apenas transforma a sua própria vida, mas ainda contribui para a formação de um ser eterno. Aliás, a maternidade é um caminho de santidade, onde cada mulher tem uma missão única, seja gerando filhos ou cuidando de outros. Esse amor materno reflete a essência de Deus. Ele criou-nos e ama-nos incondicionalmente. Ao refletirmos sobre a maternidade, devemos reconhecer e celebrar todas as formas de maternidade, honrando aquelas como Maria que responderam a esse chamado e todas aquelas mulheres que procuram ser instrumento de amor.